capítulo de número 43. Nós vamos ler a partir do verso de número 15 até o verso de número 34. Nós vamos finalizar esse capítulo e vamos terminar aquilo que começamos já no domingo anterior. Gosto muito desse capítulo, tive muito prazer em estudá-lo, tive muito prazer em preparar essa mensagem e eu espero que você tenha prazer em ouvi-la também, entender aquilo que Deus tem reservado para você. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Então os homens pegaram o presente, prata em dobro das mãos de Benjamim, e levantando-se, desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao encarregado de sua casa: Leva esses homens para minha casa, mata o animal e prepara tudo, porque eles comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José havia ordenado, e levou-os para a casa de José. Então os homens ficaram com medo por terem sido levados à casa de José, e diziam: Fomos trazidos aqui por causa da prata devolvida nas nossas bagagens da outra vez. Foi para nos acusar, nos dominar, nos fazer escravos e tomar os nossos jumentos. Por isso eles se aproximaram do encarregado da casa de José e falaram com ele na porta da casa: Meu senhor, na verdade descemos para cá na outra vez para comprar mantimento. E quando chegamos à estalagem, abrimos nossas bagagens e a prata de cada um estava na boca de cada bagagem. A prata no peso exato, assim tornamos a trazê-la conosco. E trouxemos mais prata conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem colocou a prata em nossas bagagens. E ele respondeu: Fiquem em paz, não temam. O vosso Deus, o Deus de vosso Pai, deu-vos um tesouro nas vossas bagagens. A vossa prata chegou-me às mãos e trouxe-lhe Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água para lavarem os pés. Também deu forragem para os seus jumentos. Então eles prepararam o presente para quando José chegasse ao meio-dia, porque tinham ouvido que iriam comer ali. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe o presente que tinham consigo e inclinaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como estavam e prosseguiu: Vosso pai, o homem de idade avançada de quem falaste, está bem? Ele ainda vive? E eles responderam: O teu servo, nosso pai, está bem e ainda vive. Então abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: É esse o vosso irmão mais novo de quem vocês me falaram? E disse: Deus seja gracioso para com você, meu filho. E comovido em suas entranhas por causa de seu irmão, José saiu depressa e procurou onde chorar. E entrando em seu quarto, ali chorou. E depois lavou o rosto e saiu. E contendo-se, disse: Sirvam a comida. Então lhes serviram separadamente, e a eles também separado, assim como aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele, desde o primogênito até o mais novo, conforme a idade de cada um, e os homens se entreolhavam atônitos. Então ele mandou servir-lhes das porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a de qualquer outro. Então beberam e festejaram com ele. Até aí. O título da mensagem essa manhã é José, o Misericordioso. Nós já vimos várias faces de José, não? José o escravo, José o esquecido,
José o estrategista, José o rei. E agora nós vamos ver agora José o misericordioso. Misericórdia é um tema importante, ainda mais nos dias atuais. As pessoas parecem não praticar muito misericórdia no dia a dia delas. Você concorda comigo? E um dos motivos do porquê a gente não vê misericórdia no nosso dia a dia é porque não dá. Afinal de contas, já pensou se a lei tratasse com misericórdia a todos? A maioria dos encarcerados nas prisões hoje não estariam nas prisões, estariam na rua, estariam livres. Não dá para tratar com misericórdia indiscriminadamente quando se vive em sociedade. Isso não é possível. A lei pode ali até ter uma boa dose de misericórdia, acumulando pena. Primeiro crime que a pessoa cometeu é mais brando, se é reincidente um pouco mais grave. Mas o fato é que não dá para tratar com misericórdia a todos. Nem é essa a proposta de Jesus. Jesus não é uma espécie de Che Guevara que vai chegar no mundo, vai abrir a porta das prisões e vai deixar todos livres. O mundo se tornaria um verdadeiro caos se a gente distribuísse misericórdia em sociedade sem olhar quem. O que é misericórdia? Às vezes a gente usa esses termos, né? Graça, misericórdia, a gente não entende muito bem o que isso significa. E misericórdia tem uma conotação um pouco diferente. Misericórdia é você não dar à pessoa aquilo que ela merece. Por exemplo, todos nós aqui essa manhã merecíamos o inferno por conta dos nossos pecados e dos nossos crimes contra Deus. Era isso que nós merecíamos. Mas Deus nos livrou dessa condenação. Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. Ele nos livrou do inferno. Ele nos livrou da morte. Isso é agir com misericórdia. Graça já é diferente. É dar aquilo que nós não merecemos. Então não só Deus nos livrou da condenação do mal, como Ele também nos encheu de graça aquilo que nós não merecíamos, nos concedendo a vida eterna, podendo ter um relacionamento com Deus, de filho, de filha, que durará pelos séculos dos séculos. Misericórdia, então, nos livrar daquilo que nós merecemos. Graça, dar aquilo que nós não merecemos. Esse é o conceito de graça e de misericórdia. Eu entendo que quando Deus ele nos instrui, Ele nos motiva a sermos misericordiosos, Ele não está falando sobre viver em sociedade. Ele não está falando sobre abrir as portas das prisões ou esses exageros que eu acabei de falar para você. Quando Deus ele fala para a gente ser misericordioso, Ele está falando em um nível pessoal. Em um nível pessoal. Observe que quando Cristo Ele morreu ao lado dos dois ladrões, Ele não deu misericórdia àqueles ladrões aos olhos da sociedade. Aqueles ladrões foram mortos com Ele ali, crucificados com Ele ali, e foram condenados aos olhos de todos. Um dos ladrões até chega a dizer, olha, nós bem que merecemos essa condenação. E Jesus Cristo não debate com ele e fala, você está certo. Nós bem que merecemos essa condenação. Mas Jesus dá graça, aquele ladrão, fala, olha, hoje estarás comigo no paraíso. A graça que Cristo está transmitindo ali é pessoal. À medida que os romanos iam apunhalando ele, iam fazendo ele sofrer, o que Jesus Cristo diz? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É pessoal. Jesus está dizendo, olha, não impute a eles esse pecado, Senhor, de me ferir, de me bater, de me dilacerar. A mim o Senhor não conta. Qualquer outra coisa que eles fizerem com outros, o Senhor pode contar, mas comigo não. E parece que é esse nível de misericórdia que Deus quer que a gente viva. Uma misericórdia que é pessoal. Uma ofensa que foi feita contra você, e você vai lá e perdoa, você vai lá e exerce a misericórdia. Não dá à pessoa aquilo que ela merece.
E só nisso você já tem muitas aplicações no seu dia a dia. José parece uma pessoa bem misericordiosa. Ele não dá aos seus irmãos aquilo que eles mereciam. Ele não conta a ofensa que fizeram contra ele. Os irmãos de José o venderam como escravo. O trataram como se fosse um bicho, um animal qualquer. E quando José tem poder nas mãos, autoridade nas mãos, e pode fazer o que ele quiser com os seus irmãos, podia se revelar a eles e falar: sou eu, vocês me trouxeram até aqui, agora vocês vão ver quem manda, agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês, vocês vão para a masmorra, é pena de morte, daqui vocês não saem vivos. Ao invés de José tomar uma atitude como essa, a gente vê esse toque de graça no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, onde geralmente os crentes falam que há mais brutalidade, que Deus se revela como alguém sanguinário, que não tem dó nem piedade, nós vemos José se levantar com um grito de misericórdia. Com um grito de misericórdia. Dizendo para os irmãos: olha, não vou fazer com vocês aquilo que vocês merecem que eu faça. De olho no texto, é isso que a gente vê. O que a gente percebe aqui? Os irmãos de José foram movidos até o Egito para poder comprar comida. Eles estavam sem nenhum mantimento na sua terra natal. E é por isso que eles estão ali. Quando chegam ao país, José percebe que é eles. E os engana. Faz parecer com que ele era apenas um chefe local. E dá a eles comida, dá a eles prata, devolve a eles a prata que eles trouxeram e faz com que eles saiam ricos do país dele. Ele fica com Simeão nas mãos, um dos irmãos, para que ele tenha certeza que os irmãos voltem, para que ele tenha certeza que os irmãos venham pegar o resgate dos seus irmãos. Mas ele também não faz mal a Simeão. Podia ter feito, mas não faz mal a Simeão. Os irmãos dele partem para sua terra natal e falam: olha, pai, o chefe local, ele quer que a gente leve Benjamim, que era legítimo irmão de José, filho tanto do pai quanto também da mãe, filho de Jacó e filho de Raquel, para que José tivesse certeza de que não tinham feito mal ao caçulinha, de que os irmãos sanguinários que tinham o vendido como escravo não tinham feito nenhum mal com o Benjamim. Ele queria ter a certeza de que Benjamim estava bem, de que ele estava íntegro em sua saúde. E o pai relutante falou: não vai me levar Benjamim, José morreu, Simeão não voltou, vocês não vão levar Benjamim com vocês, porque se algo acontecer com Benjamim, os meus cabelos brancos vão descer tristes à sepultura. Passam-se os meses, a comida acaba, e eles começam a pesar as decisões. Se reúnem em família para ver qual vai ser a próxima estratégia. Pai, acabou a comida. O homem nos devolveu a prata, Simeão está lá. Um dos irmãos falou: olha, pai, faça o que o Senhor quiser com os teus netos, os meus filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Nem que eu tenha que morrer, mas Benjamim vai voltar. Porque se nós não formos para aquela terra comprar comida, todos nós aqui vamos morrer. E José sabia disso. José sabia que a comida era escassa ali em Canaã, que cedo ou tarde eles voltariam. Devolveu a prata já para motivá-los a voltar, para fazê-los tentar perceber que aquele chefe era alguém cheio de misericórdia, cheio de graça. Foi tudo estrategicamente colocado, milimetricamente pensado para fazer com que eles voltassem com Benjamim e José pudesse ter a certeza de que ele estava bem. E é o que acontece. Eu vejo no verso 16, por exemplo, eles partem, eles vão até José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao encarregado da sua casa: leva esses homens para minha casa, mata um animal e prepara tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia.
Quando José percebe que o irmão está bem, quando ele percebe que Benjamim, filho do seu pai, filho da sua mãe, não foi tocado, nem lhe fez mal algum, ele dá comida para eles. Ele fala, eles vão comer na minha casa, eles vão ganhar a maior honra que alguém poderia ganhar aqui no reino do Egito. Eles vão comer na minha casa, eles vão ficar comigo. Isso deve ter dado um assombro nos irmãos de José. Eu penso que eles se entreolharam e falaram, mas como assim? A gente é de terra estrangeira, a gente é de terra estranha, a gente chega aqui, compra mantimento deles e ele nos leva para comer na casa deles. E ele nos leva para comer na casa dele. Eu acho interessante esse verso. Porque esse verso ele mostra que a misericórdia ela quebra a rotina das pessoas. Naquela época e hoje, nós moramos em uma cidade que não está acostumada com misericórdia. Uma cidade que não está acostumada no seu dia a dia a não dar às pessoas aquilo que elas merecem, a não condená-las. A gente vive isso o tempo todo, na família, no ambiente de trabalho. A gente vive isso na faculdade, é um professor que não tolera um trabalho atrasado, é uma série de coisas que nós vivemos. A nossa cidade é assim. A misericórdia, irmãos, ela espanta. A misericórdia, ela apavora. A misericórdia, ela gera desconfiança nas pessoas. Ela fala, mas por que ele está agindo assim comigo? O que é que ele está ganhando com isso? É isso que a misericórdia gera no coração das pessoas. No coração de gente que não está acostumada com esse tipo de atitude. Observa que no verso 12 e 13 do capítulo 43, Jacó enche os filhos dele de presentes. Olha, vocês vão voltar para esse homem. Então leva mais prata com vocês, devolve a prata que ele deu, e leva bálsamo, e leva mirra, e leva azeite, leva especiarias da nossa terra, para ver se esse homem age de misericórdia e graça para com vocês. Será que ele tinha motivos para pensar assim? O rei daquela nação, José, rei das províncias, devolveu a prata, devolveu os bens, agiu de graça para com eles. Mas Jacó ainda estava pensando que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não leva os presentes, porque a vida é assim. As pessoas agem assim naturalmente. Para que elas nos deem algo, a gente precisa dar alguma coisa, é uma contrapartida. Se eu não dou, eu não posso receber. E aliás, se eu não entrego, eu não tenho nem o direito de receber. Era assim que Jacó agia, e essa sensação ainda está na atmosfera dessa sociedade que a gente vive. Uma sociedade que desconfia da misericórdia, ela é abalada e ela fica assustada quando a misericórdia entra na rotina dela. Você pode fazer um teste essa semana. Você pode ser misericordioso, misericordiosa com os seus colegas de trabalho. Você que é chefe de departamento, você pode agir de maneira diferente com os seus funcionários. Você pode ser o tipo da pessoa que não vai demiti-la na primeira falta que ela fizer. Exercer misericórdia é quebrar a rotina de uma cidade que não sabe o que é isso, que não sabe o que é dar. Olha o verso número 18. Então os homens ficaram com medo. E é isso que a misericórdia causa mesmo. Espera aí, ele quer alguma coisa. Você quer saber o caráter de alguém? É quando alguém no teu departamento, na tua família, enfim, nos seus círculos sociais, quando você faz alguma falta e ela supre, ela chega para você e fala, ó, presta atenção, hein? Você está me devendo uma. Estou fazendo isso para você, mas não é de graça não, você está me devendo uma. E aí você para e pensa, puxa, eu estou devendo uma para ele agora porque ele quebrou meu galho.
Como que eu vou pagar isso? O que ele vai pedir? Será que ele vai pedir alguma coisa ilícita? Será que ele vai pedir para esconder alguma coisa do meu chefe? Será? Já gera desconfiança e medo. É assim que as pessoas agem. Por isso que quando a misericórdia entra na vida das pessoas, desse tipo de gente que o tempo todo está em relação de interesse, olha, você está me devendo uma. É por isso que quando a misericórdia entra na rotina delas, elas ficam com medo. Porque a gente vive em uma sociedade que ninguém dá nada para ninguém. Uma sociedade onde nós somos ensinados a desconfiar. Essa desesperança na misericórdia, essa desconfiança nos faz viver em uma cidade negra, nos faz viver em uma atmosfera nociva, venenosa. É uma sociedade que não sabe dar. E aí passando aquele tempo, eles desconfiando, falando, gerando 1000 explicações. Olha, na verdade, a gente não sabe como essa prata foi parar na nossa bagagem. A gente quer devolver aqui para vocês. E eles já bolando milhares de explicações, porque estava muito estranho aquilo. Como que agem de misericórdia e graça para conosco? Eles já tinham até descartado a hipótese de Deus. Eles já tinham até descartado Deus do assunto. Porque você vai ver no capítulo 42, no verso 22, que Rúben diz assim, olha, eu não disse para vocês quando eles estavam na prisão, não pequem contra o menino, mas vocês não quiseram ouvir, por isso agora o seu sangue está sendo cobrado de nós. Eles já tinham a ideia de que se eles estavam na prisão, Deus os havia abandonado. E que se eles foram livres e tinham dinheiro e tinham mantimento para sua casa, era por pura sorte, era acaso. Não foi um presente de Deus que Deus tocou no chefe daquela nação, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó estavam com eles, não. Eles esqueceram todo o ensino religioso que eles ganharam de berço. Já era o fator sorte que eles estavam contando. Só não, se a gente está vivendo isso, essa misericórdia e graça não é Deus, não, é sorte. Tamanha desconfiança, tamanho medo. Será que não é isso que nós vivemos no nosso dia a dia? Ai, que sorte, não viu. Ai, que sorte, não foi dessa vez. Ai, parece que o destino está ao meu favor. Há alguma coisa lá em cima, as estrelas estão sorrindo para mim. As pessoas já estão contando com a sorte para ganhar misericórdia, porque sabem que isso não vem de graça. E José agiu de densa misericórdia para com eles. Olha o que José faz. Olha, ele manda o empregado responder: fiquem em paz, não temam. Não é sorte não, é o Deus de vosso pai, deu um tesouro nas vossas bagagens. A vossa prata chegou-lhe às mãos. E trouxe-lhes Simeão. Simeão foi liberto aqui. O que a gente percebe quando a gente lê esse verso? Que José, ele estava preocupado se eles haviam feito alguma coisa para Benjamim. Essa parte é interessante. Mas não contra ele mesmo. José não estava preocupado com ele. José não estava preocupado com o que os irmãos fizeram no passado para ele ou contra ele. José estava preocupado se eles estavam tomando aquela atitude com o irmão caçula. E essa é a diferença de misericórdia e justiça. Não dá para a gente ser misericordioso com aquilo que as pessoas fazem para os outros. Ah não, ele tratou mal o velhinho na fila do banco, não o funcionário público, ele deixou de atender aquela grávida, deixou de prestar socorro, mas eu vou ser misericordioso para com ele. Não é assim que funciona. Se você está abraçando essa causa, você está sendo injusto. Você está sendo injusto. Quando as pessoas tratam mal outras na nossa frente, nós devemos agir com justiça, nós devemos defender, nós devemos nos posicionar, gritar com a nossa voz. Isso é amor, isso é justiça.
Misericórdia é quando alguém te ofende diretamente. É quando alguém faz algo contra você. E é tão bonito esse verso, é tão estético. Há uma dubiedade aqui em português e também no original. É o Deus do vosso Pai que está dando para vocês, porque Ele colocou um presente na bagagem de você. Se referindo à prata? Não. Se referindo a Benjamim. Se referindo a Benjamim. Eu vou ser misericordioso para com vocês. Porque o mal que vocês me fizeram foi mal contra mim, não foi mal contra alguém. Vocês pouparam a vida do caçula Benjamim. Vocês pouparam a vida daquele que foi concebido em dores. Esse é o presente que está na bagagem de vocês. Portanto, recebam misericórdia. Está aqui Simeão. Fiquem em paz. Hoje nós vamos comer. Hoje nós vamos nos alegrar. Arrancando mais assombro dos olhos dos irmãos de José, que não estavam acostumados com aquilo. Quem está? Em uma sociedade que tudo tem preço, em sociedade que a gente coloca preço em tudo que existe, em todas as coisas, e a gente não tem limite na sociedade. A gente acaba colocando preço nas coisas e acaba colocando preço nas pessoas também. E se esquece que pessoas não têm preço. E porque Benjamim não tinha preço, já Benjamim era valioso. Então José encheu seu coração de misericórdia e disse: toma comida, toma prata, toma bens, porque Benjamim para mim não tem preço. Não há nada que vocês podem fazer para pagar. Verso 26 mostra o cumprimento daquela promessa, mostra que eles continuaram se ajoelhando diante de José, cumprindo o sonho que ele tinha lá atrás. Os desígnios do Senhor são perfeitos, irmãos. José foi colocado em uma posição de honra. Inclusive foi colocado nessa posição de honra por causa das maldades dos irmãos. Porque se não fosse o fato de os irmãos de José o terem vendido como escravo, ele jamais seria rei do Egito. Ele jamais estaria nessa posição que ele estava. Não estou justificando as atitudes dos irmãos de José, mas eu estou dizendo que todas as ofensas que os homens fazem contra a gente, Deus usa para a sua glória. Deus usa para louvar o teu nome. Deus usa para mostrar que Ele está costurando o tempo e o espaço, que o seu ponto final é perfeito. Com isso eu não estou dizendo que você vai ser rei ou você vai ter uma alta posição. Talvez não. Talvez você seja pobre a vida inteira, meu filho. Mas eu tenho certeza que você vai estar bem. Eu tenho certeza que Deus vai guardar você. Guardar o teu coração, guardar a tua mente, a tua consciência, a tua vida. Quando José ele olha para Benjamim, verso 29 diz: levantando os olhos, José viu Benjamim, o seu irmão, o filho da sua mãe. Que saudade que José não deveria estar da mãe. E perguntou: é esse o irmão mais novo de quem vocês me falaram? Deus seja gracioso para contigo, meu filho. Deus seja gracioso para contigo. José viu que Deus havia dado livramento para a vida de Benjamim, que Deus o havia guardado. A mesma inveja, o mesmo ódio que os irmãos de José nutriam por ele, podiam facilmente ter transportado para Benjamim. Mas Deus é gracioso com Benjamim, o livra e o enche de graça. Verso 30. E comovido em suas entranhas por causa do seu irmão, José saiu depressa e procurou aonde chorar. E entrando em seu quarto, ali chorou. Chorou porque Deus havia livrado o irmão menor. Chorou porque Deus havia poupado a vida do irmão caçula. No fundo, o que José está mostrando nesse texto aqui, olha, o que fizeram contra mim não importa.
O que importa é se essa injustiça vai continuar com outros. E esse é um dos principais fatores para o crente administrar a sua misericórdia no seu dia a dia. Há pelo menos 5 lições práticas que eu tiro desse texto. Eu ainda não terminei a pregação, não. Eu só expus o texto e o contexto dessa passagem. No final eles comem, festejam e Benjamim ganha uma porção 5 vezes maior. Mas ainda há lições práticas para serem retiradas desse texto. Número 1. Seja misericordioso com as pessoas que você tem sob o seu poder. A gente se esquece que os irmãos de José foram embora para a terra de Canaã, mas Simeão estava com José. Se José tivesse matado Simeão e tinha motivos para isso, Simeão foi um daqueles que o vendeu como escravo. Simeão era um dos primogênitos de Leia, um dos responsáveis por mantê-lo bem, o que dobrava a sua responsabilidade. E Simeão era sanguinário. Era uma daquelas pessoas que foi lá e matou um monte de gente naquela cidade, se lembra? Era alguém traiçoeiro. Não faltavam motivos para José matá-lo, não faltavam motivos para José assassiná-lo. Mas ele resolve ser misericordioso para com a vida de Simeão. Você quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa. Você é chefe de departamento, você é dono de empresa, você tem a obrigação de agir com misericórdia para com os seus funcionários. Você é pai, você é mãe, qual vai ser o registro que os seus filhos vão ter de você mais adiante? Meu pai me ensinou o valor do dinheiro, meu pai me ensinou o valor do estudo, meu pai me ensinou a trabalhar para ser alguém na vida, isso é muito bom. Mas não é bom também que seus filhos digam, meu pai me ensinou que é misericórdia. Meu pai me avisou, não me puniu no primeiro erro que ele tinha oportunidade. Meu pai foi misericordioso comigo. Meu pai me mostrou o caráter de Deus, ele muitas vezes não me deu o que eu merecia. Será que os seus filhos vão ter esse registro de você mais adiante? Nós precisamos ser misericordiosos com as pessoas que a gente tem sob o nosso poder. Isso agrada a Deus. E é por isso que muitos de vocês não podem ter poder. Porque se vocês tiverem poder, vocês não vão ter misericórdia. Não vão saber o que é isso. Segunda lição prática que eu tiro daqui. Seja misericordioso com os que te feriram no passado. Os irmãos de José o tinham ferido, o tinham machucado demais. Ser vendido como escravo, arrancar a sua roupa, quando ele era um adolescente, uma pessoa vulnerável. Seja misericordioso com quem te feriu no passado. Eu não sei se você vai ter que perdoar a amante do teu pai ou da tua mãe. Eu não sei se você vai ter que perdoar alguém que te feriu. Não sei se vai ter que perdoar um ex-namorado, uma ex-namorada. Eu não sei. Mas você precisa ser misericordioso com quem te feriu no passado. Não dá para o crente viver uma vida com ressentimentos. Não é possível um crente viver uma vida com ódio, com ira no coração, por quem quer que seja. É necessário a gente usar a nossa misericórdia. É necessário que a gente não dê às pessoas aquilo que elas merecem. Seja misericordioso. Seja misericordioso com os que te odeiam. A terceira lição que eu vejo aqui, seja misericordioso com os que te odeiam, misericordiosa com os que te odeiam. Por que os irmãos de José o jogaram naquele poço e o venderam como escravo? Porque o odiavam. Já não estavam mais tolerando uma simples convivência com ele. Não suportavam o irmão caçula, ele era irritante, ele contava sobre sonhos que eles pensavam que jamais ia acontecer. Seja misericordioso com as pessoas que te odeiam, não odeie de volta. Isso é uma parte interessante. Porque se há uma promessa para a vida do cristão é essa. Não é a terra que emana leite e mel, não é prosperidade financeira, não é porção dobrada, não é nem felicidade.
Se há alguma promessa para a vida do cristão, é que a gente vai ser odiado. Jesus Cristo diz em João 16: odiados por todos a gente, vocês serão por causa do meu nome. E eu acho estranho o crente que não espera ser odiado. Ele me odeia, eu não sei porquê. Ele te odeia porque você é cristão. Ele te odeia porque você mostra santidade. Te odeia porque você mostra pureza. Te odeia porque quando alguém se levanta para fazer algo errado no departamento, você é a voz que navega contra a maré. Você é quem anda na contramão do mundo. Então a coisa mais normal é que te odeiem. E se não te odeiam, é porque você é com eles. É porque você faz aquilo que eles falam. Aquilo que eles fazem. Você luta por ser aceito. 4. A gente viu que é para a gente ser misericordioso com as pessoas que a gente tem sob o nosso domínio. A gente tem que ser misericordioso com quem nos feriu no passado. A gente tem que ser misericordioso com os que nos odeiam. E o 4. Seja misericordioso com os que dependem de você. José sabia que os irmãos dependiam dele. José sabia que eles dependiam para poder alimentar o pai, para poder ter prosperidade para a família. Seja misericordioso com as pessoas que dependem de você. Muita gente nessa vida ainda vai passar pela tua mão, para você dar uma indicação em uma entrevista de emprego, para você poder ajudar, para poder contribuir de alguma forma. É uma pessoa que tem dificuldade que você estende a mão lá na faculdade. É um colega de trabalho que você dá uma chance e ajuda ele a fazer a tarefa que o patrão pediu para você fazer. É alguém na família que precisa naquele momento, pelo menos daquele momento, de misericórdia e não de julgamento. Seja misericordioso com os que dependem de você. Se você quiser dar um passo além, se você quer ser perfeito na caminhada da misericórdia, não basta só fazer isso que eu falei. Seja gracioso. Leve as pessoas ao outro extremo. Porque fazer isso é mostrar o Evangelho. José não só deixou de pagar com a mesma moeda aquilo que os seus irmãos fizeram contra ele. José também levou os seus irmãos ao outro extremo. Deu comida, prosperidade, paz. Nós vamos ver mais adiante que ele mandou com que todos morassem ali na terra do Egito diante dele. Isso não é Evangelho? O fato de que Deus ele não nos deu aquilo que merecíamos, não nos condenou ao inferno e nos levou ao outro extremo, nos levou ao outro lado do hemisfério, nos dando graça, nos chamando de filhos, de filhas. Aquela cruz está cheia de misericórdia e graça. Há um Deus homem que intercede por nós hoje, à direita do Pai também cheio de misericórdia e graça. Não é essa mensagem que você estava esperando, não era essa a oportunidade que você queria para poder exercer misericórdia com o seu semelhante? Então não saia daqui da mesma maneira. Quantos aqui essa manhã não vou escutar o pastor falar isso? É verdade, pastor, precisa ter misericórdia, mas hoje não. Um crente que não exerce misericórdia não é um crente maduro. Eu não quero fazer juízo de valor, mas já fazendo, José perdoou os irmãos que o venderam como escravo, que fizeram todo tipo de mal contra ele, e você não consegue perdoar alguém que pisou no teu pé. É difícil reconhecer conversão em pessoas que não usam misericórdia. E talvez você tenha graves problemas em demonstrar misericórdia. Evangelho é isso, irmãos. É pegar na mão das pessoas, dar a elas misericórdia e levá-las para o outro extremo, enchê-las de graça, dar a elas aquilo que elas não merecem. Como você
que recebeu misericórdia e graça da parte do Senhor. E aquele que tem tanto não tem o direito de sair daqui da mesma maneira. A gente tem que se lembrar que Cristo se fez pobre para que todos nós aqui essa manhã fôssemos ricos. Pensa nisso. Vamos orar? Fique de pé, quero orar com você antes de encerrarmos. Senhor, meu Deus e Pai, talvez existam pessoas aqui com graves problemas com misericórdia. É uma doença crônica que elas não vêm saindo. Que pelo Teu Espírito Santo que age dentro delas, que elas sejam capazes de demonstrar misericórdia. Tal como vemos e reconhecemos no Evangelho. Obrigado, Senhor, porque Tu nos livrou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da Tua maravilhosa luz. Obrigado porque em Ti nós somos achados salvos e salvas e podemos andar em novidade de vida. Que não ousemos andar de maneira diferente da proposta por Cristo. Que não ousemos andar sem nos negar. Que não ousemos deixar de amar, deixar de exercer misericórdia para com o nosso próximo. Nos dê, Senhor, a oportunidade da misericórdia e da graça, para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para o irmão Israel passar o pão, vou pedir para o Henrique passar o vinho. Enquanto eles passam, eu quero falar um pouco sobre ceia. O que é a ceia? Ceia é um mandamento ou um sacramento, as duas palavras são praticamente sinônimas. E ela representa o sacrifício que Cristo fez por nós. O pão representa o corpo de Jesus que foi dado em nosso lugar, que foi a expiação para que a gente pudesse ter vida. E o vinho representa o sangue de Jesus que foi dado em nosso lugar. Todos aqueles que comem do pão e bebem do vinho entendem aquilo que Cristo fez por nós e tem nele a esperança da salvação dos pecados. Todos aqueles batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão convidados a cear conosco nas águas em qualquer igreja evangélica. Mas quando você fizer isso, você está profetizando a vinda do Senhor. Você está olhando para dentro de si, sabendo que tem pecado, mas que a graça é o suficiente para que você seja salvo e possa se lavar todos os dias diante dele.